estava orando e o Senhor colocou no meu coração, antes do Asaf falar para vir aqui na frente, quem queria ser um profeta do Senhor, e o Senhor já estava falando da unção, que Ele ia derramar unção sobre a igreja, e Deus trouxe Samuel 16, 11 ao 13, que fala: E disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia. E mandou chamar, porquanto não vos assentarmos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar dele e trouxe. Era ruivo e formoso de semblante, e era de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. O Senhor colocou no meu coração que Ele quer mesmo levantar uma geração de ungidos, profetas do Senhor, para que possam ir a todas as nações pregar o Evangelho. Amém? Paz, irmãos. Ontem o Senhor colocou, falando comigo ali sobre a palavra reconciliação. E Ele trouxe, claro, que Ele estava curando, purificando e santificando a sua igreja, há muitos aqui neste lugar. E Ele me fez lembrar da parábola do filho pródigo. E eu tive uma visão com ele com os braços abertos e muitas vestes brancas. E ele dizia que ele tinha feito vestes brancas e ia vestir vestes de purificação. E ele dizia que tinha preparado uma festa. Para sermos profetas, precisamos ser reconciliados com Ele. Só que Ele diz: vinde e ceai comigo. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra e se reconcilie, venha, porque eram muitas vestes brancas. Não são só para esses que de manhã vieram, mas Ele tem muitas vestes. Ele diz: eu preparei. E é para ti, meu irmão, em nome de Jesus. Porque nos vivificou, estando vós mortos em ofensa de pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andêssemos nelas. Aleluia. Nossos filhos e nossas filhas. Glória a Deus. Amados, quando Deus desde manhã, quando o Asaf começou a louvar a Deus, temos uma aliança contigo, Senhor.
E ele tem falado sobre a gente estar profetizando, né, sobre a tua igreja. E eu falei, Senhor, o Senhor nos deu um espírito de ousadia, não de covardia. E o Senhor falou comigo em 1 Coríntios 6, né? E agora quando ele falou, vai até teu irmão, a minha vontade era que eu fosse a todos realmente esse pequeno versículo aqui, mas que é a verdade de Deus, que fala assim: mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, amados, vamos tomar liberdade de sermos mesmo um profeta de Deus, que é o mesmo Espírito que está sobre Deus, está sobre cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queria ler uma palavra para a igreja, Levítico 26. Desde anteontem, quando eu chegava aqui, o Senhor já falava comigo a respeito desse texto. Eu compartilhando com o irmão na casa onde o Senhor nos deu a graça de receber minha família, minha esposa, e nós compartilharmos sobre o dar fruto. E eu compartilhava com esse irmão. O Senhor não nos levantou para ficarmos enclausurados em 4 paredes. E Levítico fala muito no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com a igreja. Levítico 26, versículo 3 diz: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas e a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, diz o Senhor, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco, e porei o meu tabernáculo no meio de vós. O Senhor Jesus, tabernáculo no meio de nós, Ele já está. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Enquanto Jesus Cristo estiver em nossos corações, o povo de Deus irá crescer. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. E eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosses seus escravos. Nenhum de nós aqui somos escravos mais. Nenhum de nós. E quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor falou muito conosco nessa noite.
E eu pude compreender uma palavra que temos ouvido ao longo desses anos, sobre nova geração. Quem já ouviu sobre isso? Sobre uma nova geração que Deus está levantando. Hoje o Senhor me deu entendimento sobre isso. Eu poderia me considerar a nova geração do Asaf, por ser filho, por ser discípulo, por ter aprendido e continuar aprendendo a seus pés. Mas Deus me revelou que não é isso. Essa nova geração não significa simplesmente isso. Esse texto que o Asaf está trabalhando, de Joel, Pedro repete em Atos 2, a partir do versículo 17, dizendo: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa geração é a geração dos últimos dias. E no meio dessa geração, essa geração melhor, ela engloba filhos, filhas, jovens, velhos, servos e servas. Quem quer estar dentro dessa geração, diga amém. Eu ri muito com Asaf uns meses atrás, quando ele dizia que alguém pediu para que ele passasse o manto. Asaf, passa para nós o teu manto. E a resposta do Asaf foi a seguinte: não passo. Como é que é? Não passo não, ainda estou usando. Porque todos nós vamos usar esse manto simultaneamente para o louvor da glória do Senhor Jesus. Essa nova geração é a geração dos últimos dias. Do mesmo jeito que Deus precisa de mim e quer me usar o melhor, vai continuar usando nosso querido Pai. E usando você também. Diga para quem está ao teu lado: Deus vai usar também a tua vida. Nós fazemos parte dessa nova geração. Quem tem até 10 anos aqui? Quem tem entre 10 e 20 anos? 10 e 20, dá uma olhada. Quem tem entre 20 e 30? Quem tem entre 30 e 40? Eu estou aqui, ó. Quem tem entre 40 e 50? Aleluia. Quem tem entre 50 e 60? Olha que coisa linda. Quem tem entre 60 e 70? Tem. Entre 70 e 80. Tá aqui, ó. Coisa mais linda, meu Deus. Pode aplaudir forte ao Senhor. Nós fazemos parte dessa nova geração, onde o Senhor tem derramado do seu Espírito. Aleluia. Não podemos descartar uns aos outros. Nunca. Como precisamos do Asaf. Como precisamos da mãe. Mãezinha do Luiz está entre 80 e 90. Já tem 90. Está entre 90 e 100. Nós precisamos dela. Ela está aqui, ó. Quem tem? Olha lá. Olha lá. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. 90 anos, Asaf. 90. Aplauda forte ao Senhor. Estenda suas mãos sobre a nossa querida vozinha. Abençoa ela em nome de Jesus. Aleluia. Agora peçam para ela estender as suas mãos sobre nós, porque nós queremos também receber. Aí, querida, recebemos em nome de Jesus. Então essa nova geração, diz o Senhor, são filhos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Eu quero isso para a minha vida, meus irmãos. Aleluia, nós fazemos parte dessa nova geração. Nova geração é isso aqui. Não significa uma moçada nova que está surgindo, de jeito nenhum. É o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, com cabelo branco, cabelo preto, sem cabelo, com cabelo comprido, novinhos, seja quem for. Se você
faz parte da igreja do Senhor Jesus, membro do corpo de Cristo, está aberto para receber desse derramamento dos últimos dias. Você faz parte dessa nova geração, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Nós somos todos dessa geração profética. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir lá de novo em Joel. Verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, a chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Amém, glória ao Senhor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, a chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Aleluia. Aqui fala que há um derramar de Deus, como o Dani falou, sobre a nossa geração. Quantos concordam? Especial de Deus. Mas tem muita gente que fala e diz que esse derramar de Deus ele é absoluto, ele é derradeiro, ele é parte do novo de Deus, ele é algo que o Senhor está fazendo agora, que é o tempo de Deus. Concordamos com tudo isso. Mas o derramar de Deus, eu quero dizer para os irmãos, é algo que faz parte daquilo que Deus está fazendo de geração em geração. Não é alguma coisa que veio sozinho, uma chuva que o Senhor simplesmente decidiu derramar no século 20, a abundância de salvação, e nós estamos vivendo. Nunca tanta gente foi salva no mundo como hoje. Você sabia disso? Quantos dizem amém e aleluia? Aleluia, glória a Deus. Nunca tanta gente foi resgatada, redimida pelo Senhor como nos dias de hoje. Você sabia que na China, todos os dias, aproximadamente 60 mil pessoas são salvas? Glória a Deus. Você pode imaginar no Brasil, quantas mil pessoas são salvas todos os dias no Brasil? Eu não tenho esse dado, mas é muita gente, meus amados, é muita gente. Tem um grupo, alguns irmãos que se reúnem à igreja no país da Nigéria, lá na cidade de Lagos, na Nigéria. Lá os irmãos se reúnem, já é uma cidade inteira, o culto de manhã para tudo, não tem mais nada que funciona, todo mundo se junta, aquele irmão sobe numa grande torre para pregar a palavra de Deus, e quando é feito um apelo, passa um caminhãozinho, para recolher as pessoas, passa um caminhão, e as pessoas vão pulando para dentro do caminhão, para dentro, e vão se achegando, e as pessoas que vêm de outros lugares, aquela cidade é toda, ali naquela região, todo mundo já é do Senhor, e a colheita é grande, meus irmãos. Você sabia que há 10 anos atrás, antes de começar os problemas maiores no Iraque, foram distribuídas 1 milhão de Bíblias no Iraque? Você sabia que hoje existem mais de 4 milhões de convertidos dentro do país chamado Iraque, onde tem guerra? Você sabia que tem 8 milhões de pessoas gerando vida de Deus na terra do Egito? Você sabia que na Jordânia tem quase 500 mil irmãos e irmãs discípulos de Jesus, num país de 5 milhões de pessoas?
No meio do mundo árabe, se você vê em cada nação árabe, em cada lugar onde tenho trabalhado, e eu tenho na minha pasta uma folhinha que dá alguns dados do evangelismo, de pessoas se convertendo, é algo que Deus está fazendo que não é de hoje, foi uma semeadura, foi a chuva do Senhor que foi caindo de geração em geração e preparando para este tempo que estamos vivendo. E cada geração recebe a sua justa medida. Diga comigo, justa medida. E a nossa geração está recebendo a justa medida. E nós temos que ser responsáveis, comprometidos com isso. Aleluia, aleluia, para cumprir e alcançar o que Deus tem nos dado a alcançar. Cada geração. Nossos pais, Erasmo, Moisés, eles tiveram um alcance, mas eu, de maneira nenhuma, porque eu tenho ido em 10 vezes mais nações do que eles, eu posso olhar para eles e dizer que o que eles fizeram foi menor. Eles viveram a plenitude da justa medida de Deus nas suas vidas e usaram as suas ferramentas integralmente, senão nós íamos dizer, Lucas só tirou uma cópia do seu evangelho. E eu, quando faço um CD, tiro não sei quantas mil cópias. Não é assim. Deus dá para cada geração e para cada um de nós. Isso Deus dá para cada um de nós, a justa medida para a tua vida. Deus não desperdiça nada, porque Deus sabe o que nós podemos abarcar na nossa geração com tudo o que temos. Por isso que temos que usar, meus amados, todas as ferramentas que Deus nos deu para a proclamação do evangelho do reino de Deus. Nós temos que usar bem os nossos dias, usar bem o nosso tempo, e nós vamos falar sobre isso, é o que o Espírito Santo está falando. Temos que usar para que a medida de Deus seja justa, aleluia, e nós sejamos fiéis com aquilo que Deus tem depositado nas nossas vidas. E aqui a palavra diz, ele fará descer como outrora. Como já aconteceu na geração anterior. Porém, ele fará descer, continuará gotejando a chuva temporã e a serôdia sobre cada geração. Deus aperta com as coisas, Deus multiplica os potenciais, porque cada vez tem mais gente, as necessidades do reino são maiores, tem mais nações, por isso que em 4 ou 5 meses a gente vai, nos últimos 60 dias eu fui 2 vezes para o Oriente Médio, fiz 2 congressos em países diferentes. Ion ministrou em toda a Escandinávia, em lugares diferentes. E eu já ministrei nos Estados Unidos e assim por diante, porque esta é a medida que Deus nos deu a possibilidade de fazer isso hoje, meus amados. Tudo que Deus tem dado, todas as ferramentas. Tem muita gente que diz, a internet é do diabo. Telefone é do diabo, eu não uso nem celular, que nada. Tudo isto Deus fez para uma coisa, para a propagação do reino de Deus. O diabo só pega para confundir, para criar confusão, mas você tem que saber, você como um filho de Deus, se Deus fez uma ferramenta que permite que a palavra de Deus chegue em 1 segundo no outro lado do mundo, use-a, porque foi Deus que colocou nas tuas mãos e nas minhas mãos. Amém, igreja? Usa! Se Deus nos deu para fazer CDs, DVDs ou qualquer outra mídia na nossa geração, é porque Deus nos deu na justa medida. Tudo isso está na medida de Deus para a nossa geração. Se Deus deu o avião para se mover, dá o avião, eu uso o avião. Se Ele me dá um foguete, eu uso um foguete. Porque os missionários que vieram para cá, vieram de barco a vapor. E Paulo foi para as ilhas em barco a remo, no muque, mas usou tudo o que tinha. Eles tinham a escrita e o papel, eles usaram, potencializaram o que Deus lhes colocou nas mãos. Esta é a justa medida, irmãos, a potencialização de todas as ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos para exercer o reino.
como aconteceu com os nossos pais. Na história da igreja, eu li um livro, A História da Bíblia no Brasil, de um homem que saía com um burrinho pelo interior do Brasil, daqui de São Paulo, quando tudo isso aqui, há 300 anos atrás, era um matagal. Ele punha 100 Bíblias numa bolsa, 100 Bíblias na outra, e saía pelas fazendinhas que tinha no interior de São Paulo, Mato Grosso, distribuindo uma Bíblia e pregando a palavra de Deus em cada fazenda. Potencializou, usou a justa medida de Deus. No céu nós vamos saber a medida sobre cada geração. Por isso que nós não podemos perder o passo da nossa geração, amados. E os nossos filhos vão ter outra medida, sobre eles vai cair outro tipo de chuva. As crianças já vêm com um chip maior que nós, né? Eu me considero um cara esperto, eu fui treinado em televisão, com muita coisa de tecnologia, computador. Mas o meu filho, com 8 anos, pegou um videogame que ele nunca viu na vida e fez assim. Ganhei. Ó, pai, eu peguei. Aperta onde, filho? Como que é mesmo? Trancou. O chip dele é diferente, porque a chuva serôdia de Deus sobre esta geração vai ter a dispensação e a medida que Deus vai dar. Nós somos de muitas gerações, não adianta dar para o vovô lá um computador para ele trabalhar na internet, não é, mas a chuva cai sobre ele, para ele ter sonhos, para ele ter visões, para ele realizar dentro daquilo que Deus lhe deu para realizar. Mas ninguém é maior do que ninguém. Fará descer como outrora, algo que já aconteceu. Fará descer a chuva temporã e a serôdia. A temporã é aquela que vem antes, ao acaso. O mover de Deus às vezes vem sem programação, está acontecendo no mundo sem programação. E tem um mover de Deus que está no cronograma de Deus, que você vê, que é o serôdio de Deus, né? É aquele que vem dentro do programa, do tempo certo do Senhor. Mas aqui está dizendo, em tempo e fora de tempo, Deus faz descer da sua chuva. Aleluia! E o que isso acarreta? Tudo isso tem um objetivo. Tem um objetivo. Aqui diz, as eiras se encherão de trigo. Aleluia! Quem sabe o que é uma eira? Eu não sabia, até estar no Oriente Médio. Eira, todas as casas lá têm o eirado. Que para nós é telhado, lá é o eirado, a parte de cima da casa. Porque a chuva é muito rala. Então, o lugar de lazer das casas era a eira. Uma parte seca, sempre limpa, a parte de cima da casa. Onde era o salão de estar, mas também é onde se coloca o fruto do teu trabalho. O trigo, as casas, digam comigo, casas. Aqui diz que as vossas eiras, as vossas casas se encherão de trigo. Parte nobre e segura de cada casa. Aqui fala da estratégia de Deus com os lares. A obra de Deus nesse mundo visa alcançar as famílias da terra. O diabo luta e milita tanto contra as famílias da terra, está dissolvendo, todas as áreas da família estão sendo alcançadas pelas obras do Satanás, mas a restauração de Deus, ela passa e impacta diretamente a família. As casas, diga minha casa. Diga minha casa se encherá de trigo. O que é trigo, irmãos? É com o que se faz pão. Pão fala da palavra de Deus, fala da própria presença de Jesus nos nossos lares, nas nossas casas, fala da presença do Senhor, o pão da vida, aleluia. Aqui é uma palavra profética que os lares, as nações dos filhos de Deus se encherão de trigo, isto é, inquestionavelmente será lugar de pão.
será lugar de alimento. Os lares, a vida religiosa deste mundo está se acabando. A vida de Deus está indo para cada vida, para cada casa, para ali, é ali que é onde está a igreja. O ano passado eu perguntava para os irmãos do Iraque que vieram no nosso congresso na Jordânia, eu disse: irmãos, o que aconteceu com vocês? Olha, todos os templos que a gente viveu a vida toda, foi tudo destruído, não tem mais nada. E a igreja? Nos reunimos nas casas. As casas se encherão de trigo. A vida religiosa, meus amados, desse mundo, ela tem os dias contados, porque o pão de Deus vai estar no meio das famílias, dos casais, dos casamentos vivos, dos filhos em ordem, das famílias edificadas sobre o pão da vida que é Cristo Jesus. E a tua casa tem que se preparar para ser um lugar de pão. Amém? A minha casa vai ser um lugar de pão. Aleluia. A tua casa, profetiza para o teu irmão, a tua casa vai ser um lugar de pão. Vai ser um lugar de muito pão. E pão do bom, meu irmão. Aleluia. Casa de pão. Bethlehem, casa de pão. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. As eiras se encherão de trigo. As eiras se encherão de trigo. Às vezes a gente faz tantos planos para a nossa casa, né? Mas planeje que a sua casa será um lugar de pão. E glória a Deus que Rosane e eu, aleluia, sonhamos com isso. Na nossa vida nós queremos ser um lugar de pão. Não vivemos para nós mesmos, para granjear coisas desse mundo. Não enche a sua eira de coisas desse mundo. Tem gente com as eiras cheias de coisas, granjeia coisas desse mundo, enche. Não leva nada. Ponha o pão da vida dentro da sua casa. Granjeia aquilo que tem vida. E aqui continua falando dos lares, os lagares. Lagares é onde se guarda o vinho, se guarda o óleo no porão da casa, na parte de baixo, num lugar mais fresco, para não estragar. Aqui fala os lagares, transbordarão, diz o Senhor, transbordarão de duas coisas, de óleo e de vinho. As nossas casas, continua falando sobre as nossas casas, sobre os lares, ali é lugar de unção, aleluia. Óleo fala de unção pura do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de cada família. Tua casa é um lugar de unção, meu irmão. A minha casa é um lugar de unção, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu profetizo isso sobre a tua vida. A tua casa é lugar de unção, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. A tua casa é lugar da unção verdadeira, genuína do Espírito Santo. Por isso que a palavra diz que o marido é santificado pela esposa, sabe por quê? Por causa da unção de Deus na vida dela. A esposa é santificada pelo marido. Quando a esposa pode ser incrédula, mas a esposa crente também é santificada mais e mais pelo marido crente. E o marido, e vice-versa, né? Nós nos santificamos uns aos outros por causa da unção de Deus na nossa vida. E se você tem filhos incrédulos, se você tem marido ou esposa incrédula, eu profetizo que a sua vida, aleluia, é um pote do óleo da unção de Deus dentro da tua casa, em nome de Jesus, da onde vai jorrar a unção do Senhor. Óleo também fala de luz, é um instrumento para a luz, é o que se coloca na candeia para iluminar. Você é fonte de luz, a tua casa é fonte de luz, em nome de Jesus. E óleo também é um instrumento da cura de Deus para este mundo, da cura de Deus para as vidas, para os filhos, para os familiares. A tua casa transbordará de óleo. Amém, amados? Aleluia, a palavra do Senhor, profetizando o que aconteceria sobre as nossas vidas, nossas casas, lugar de unção, lugar de luz, lugar de cura de Deus. Óleo é instrumento de cura, é um material usado para cura, para ungir, para santificar, para trazer, para untar a ferida. Tudo isso Deus promete para as nossas vidas, como igreja, e também os nossos lagares transbordarão de vinho. Tu diz amém.
Quem quer encher o lagar de vinho? Aleluia! Vinho fala de Cristo. Fala do sacrifício de Jesus. Vinho fala também de aliança. Vinho fala da alegria do Espírito Santo. Aleluia! Sempre que a palavra fala de vinho, está falando desses ambientes do Espírito Santo, né? Ambientes espirituais, ambiente de aliança. Nossas casas é lugar de aliança. Lugar de aliança. Lugar de refúgio. Em alguns países tem algumas casas, no interior dos Estados Unidos tem isso ainda. São casas refúgio. Que o governo procure essas casas para que as crianças de toda a redondeza saibam que se acontecer qualquer coisa, ela pode correr para aquela casa. Eles põem uma estrela branca na principal janela dessa casa, é uma casa refúgio. Eu quero dizer que a tua casa tem que ser uma casa refúgio. Uma casa refúgio, onde vidas se refugiam. Onde o necessitado, onde o destruído pode parar, ele vai receber o vinho da aliança. Também o vinho é agente de cura. E ontem Deus me trouxe uma palavra através de uma irmã, ela não sabia que eu ia falar sobre vinho. Ela disse: Azaf, na tua vida, o Senhor mandou dizer, é vinho novo em odres novos. Glória a Deus, aleluia. E para a igreja é isso. Deus tem nos dado um vinho novo, amém, amados? A revelação do Espírito Santo é chamado de vinho novo na palavra de Deus. E ela é para ser colocada em odres novos. O que são os odres novos? É a visão total do Evangelho do Reino de Deus, vivida, não como vive a igreja em São Vicente apenas, mas como nos ensinou Jesus. O odre novo não é uma nova doutrina que Deus nos dá hoje, não. É a maneira que Jesus mostrou que a igreja tem que viver. Este é o odre novo, quando Jesus rompeu e disse que o vinho velho é excelente, mas tem que ser colocado em odres velhos. Porém, o vinho novo em odres novos. É a doutrina de Cristo Jesus, é a doutrina da graça que foi ministrada ontem, através das nossas vidas, que fala da totalidade do Evangelho do Reino de Deus. Esse é o odre novo. E não adianta querer misturar. Não adianta querer pôr vida religiosa nos odres novos. Não adianta pegar aquele velho, né, que foi a chuva serôdia de 300 anos atrás e tentar encaixar dentro de um odre novo que Deus deu hoje. Vai romper. Por isso que Deus nos dá os odres novos, para que esse vinho novo da aliança do Senhor Jesus conosco, da pregação do Evangelho do Reino nos nossos dias e na nossa geração, ele tenha longevidade e possa passar para a próxima geração. Aleluia. Sexto aspecto diz aqui, aleluia, restituir-vos-ei, verso 25, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus tem me falado muito sobre esta palavra. Deus tem verdadeiramente acelerado o tempo. Quantos veem que o tempo se acelerou? Eu lembro quando eu era pequeno, o ano demorava mais. Um irmão que estuda ecologia veio me falar hoje, disse, olha, comprovadamente a Terra está girando mais rápido. Com as mudanças das placas tectônicas, com o movimento tectônico interno da Terra, com o desaparecimento da grande parte das florestas, com a diminuição do topo dos montes, a Terra está girando mais rápido. E isso faz com que o tempo se acelere. Sabia disso, irmãos? Está acontecendo, é um processo físico. E Deus, e a palavra diz que isso aconteceria. O eixo da Terra mudou. A Terra antes era totalmente redonda, hoje é ovalzinha e ela está girando mais rápido, igual um ovo. Está girando mais rápido e o tempo vai se acelerando.
Porém, existe um processo que está acontecendo cada vez maior. Um processo do inimigo na vida das pessoas. Cada vez mais se perde mais tempo. É ou não é? Hoje toda a estrutura desse mundo visa uma coisa: roubar a tua vida. Cuidado, o Senhor está te falando hoje, Deus vai restituir o tempo perdido, mas não deixa o diabo te roubar mais. Eu fui um que perdi quase toda a minha adolescência nas ruas, nas drogas, na prostituição, fazendo o que não presta, foi tudo ali embora, parei de estudar, parei de prosperar. Mas glória a Deus que isso aconteceu na minha vida, quando o reino de Deus entrou no meu coração, o Senhor começou a multiplicar o tempo, e Deus quer fazer isso na vida de todos nós. Não te preocupa se você perdeu tempo, e todos nós, eu creio, que em alguma época da vida perdemos tempo. A palavra diz que o Senhor nos restituiria os anos perdidos, que foram consumidos pelo gafanhoto. Mas Deus quer levar a igreja a ter o entendimento de não perder mais o seu tempo. Atentar para os seus filhos, não deixem eles perder o tempo, meus irmãos. O tempo das suas vidas. Uma grande parte da vida das pessoas fica absolutamente perdida na frente de uma telinha de televisão. Hoje a média diária de um brasileiro comum, a média de todos nós, é 1h15 por dia, por pessoa de televisão, é o que se gasta. E a média maior chega a 3, quase 4 horas, a média em alguns lugares nacionais, de vida média diária de pessoas que veem televisão. Sabe o que é isso? Multiplica isso por dia, por ano. Você vê anos e anos e anos de uma vida perdida, comida pelo gafanhoto. O Senhor diz que restitui, mas o Senhor quer nos ensinar a não perder mais o nosso tempo. Saiba que perder tempo é obra do devorador na sua vida. Se você vê um discípulo perdendo o seu tempo, diga: meu amado filho no Senhor, não perca o seu tempo. Não deixe o diabo influenciar o seu tempo, roubar a sua vida. Uma vida perdida, devorada, é artimanha do diabo. Não perca o tempo. Veja por onde o diabo tenta roubar o seu tempo. Não perca tempo. Deus quer que nós otimizemos. A chuva do Senhor está caindo, mas Deus quer usar as nossas vidas. Aleluia. Eu louvo ao Senhor, porque os meus pais espirituais, meus amados Moisés e Eraso, me ensinaram a remir o tempo, a usar bem o meu tempo. Nós como jovens, John contava ontem, mas eu lembro, meus amados, nós não perdíamos tempo. Nós ensaiávamos, nós nos preparávamos, não sabíamos direito para o quê, mas nós queríamos usar nossa vida para Deus e investimos nisso. Você nos vê hoje ainda jovens, né, com o ministério, rodando pelas nações, mas isso tem uma estratégia de Deus, um cuidado nas juntas, nos ligamentos. Nossos pastores nos ensinaram a remir o tempo. E eu louvo a Deus que eu aprendi a dormir bem e usar meu tempo bem diante de Deus. Estou com 47 anos, já gravei mais de 60 discos dentro do meu próprio selo Live. Teve ano que eu gravei 4 CDs, e mais não sei quantos para outros irmãos. Já distribuí milhares de cópias, já andei por 38 nações e ainda ando pregando a palavra de Deus. Eu vejo meu ano sendo multiplicado por Deus em centenas, em milhares, talvez até milhões de vidas que através daquilo que Deus tem nos dado, recebe de alguma forma, ou cantada ou pregada a palavra de Deus no decorrer de um ano. E quero ensinar os meus filhos espirituais a viverem dessa maneira. E não sou um estressado. Se quiserem saber se eu sou muito estressado, pergunta para essa azulzinha aí. De vez em quando fica demais. Mas tenho qualidade de vida com os meus filhos. Tenho qualidade de vida com a minha esposa. Porque também em casa não perco tempo. Aprendemos a ensinar os nossos filhos a remir o tempo, a aprenderem e estudarem. O André entrou, começou a tocar violino quando tinha 4 anos de idade. Ah, mas é muito criança, a avó disse. Minha mãe, né, que ela não ouça esse DVD. Meu filho, por que você põe seu filho
para estudar esse instrumento. Estava lá o André, 4 anos de idade. Hoje toca numa orquestra como primeiro violinista, um dos melhores daquela orquestra infanto-juvenil. Isso eu digo para vocês, não digo para ele. E já toca violino, já lê música, já toca um concerto inteiro, já toca Bach, Beethoven, Vivaldi, e está aprendendo, e já toca no louvor comigo, e já toca a cada manhã, eu nasci para adorar, e acompanha, e já busca, e já está lá no piano, na flauta, incentivado para prosperar, para usar bem o seu tempo. Acho que uma criança gosta disso? Pai, eu quero um videogame. Pai, eu quero um videogame. Fulaninho tem. Nós temos outros objetivos com você, meu filho. Daí, por oração do coitadinho, né? O Senhor mandou uma irmãzinha lá dos Estados Unidos, mandou um videogame para ele. Na hora que eu peguei, eu disse, ô Senhor, não sei se eu fico alegre ou triste, mas deve ser a oração do meu filho. Eu cheguei em casa, pus em cima da minha escrivaninha. Quando terminar a última prova do ano, você pegue o seu videogame. E ficou lá em cima da minha escrivaninha. Numa viagem eu deixei ele levar só para experimentar. E depois foi para cima da escrivaninha e ficou ali. E quinta-feira ele pegou. Mas também está terminando tudo. Otimize o tempo dos seus filhos, não deixe eles perder tempo, em nome do Senhor Jesus. E você, meu irmão e minha irmã, aleluia, não deixe o gafanhoto levar o tempo da sua vida. Devemos remir o tempo, a palavra nos ensina a remir o tempo, isto é, dinamizar, otimizar. E eu louvo a Deus, Dani, você é um exemplo nisso, até mais do que eu. Não sei quando, será que não, filhão? Tu está confessando aí? Esse não é uma confissão, mas sempre eu te tive, firme no estúdio. Dani chega lá de manhã cedo e 10 horas já tem 4 músicas prontas da noite. No outro dia, assim, 3, 4 dias, o que eu levo um mês para produzir no estúdio, ele leva uma semana. Remir o tempo. Daí você olha para alguém e vê por que Deus prospera. Porque sabe remir o tempo. Vê o filho da fulaninha, o filho daquela irmã, Deus abençoa tanto. Olha, por que a irmãzinha passou no vestibular e eu não? Vai ver, tem muito tempo remido, minha irmã. Não teve influência do devorador, não teve influência do gafanhoto, não teve nada disso, porque rompeu com o gafanhoto. Rompa com o gafanhoto na sua vida. Faz assim, tchau, gafanhoto. Você vai embora. Você vai cair no precipício, gafanhoto. Manda o gafanhoto para a manada de porcos e ele vai cair no precipício. E diga para o seu irmão, os porcos caíram no precipício. Brincadeirinha com o presbítero. Edita isso aí na fita, irmão. Por favor. Santifique o seu tempo ao Senhor. Amém? Santifique o seu tempo. Mas como que nós santificamos o tempo ao Senhor? Vivendo debaixo da vontade de Deus em tudo. Fazendo tudo que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Assim eu santifico o meu tempo. Quando você, frente a qualquer coisa que você está fazendo, você pergunta, isto é vontade de Deus para a minha vida? E o Espírito Santo responde, sim. Qualquer coisa. Pergunte se é vontade de Deus. Qualquer coisa na qual você está envolvido e gastando o seu tempo. Você pode gastar o seu tempo e ser obra do devorador em coisas lícitas. Até como estudo. Tem gente que até mesmo no trabalho é o devorador que está levando a vida e o ministério.
Sabe por que eu digo isso? Porque era assim no meu caso. Eu estava no trabalho dos meus sonhos, trabalhava numa televisão, mas Deus me mostrou que eu estava carregando lenha para o diabo, para a fogueira do diabo ali, trabalhando naquela televisão. Então meu tempo estava indo fora. Era o devorador. Mesmo que eu ganhasse dinheiro, era o devorador que estava levando. Devemos perguntar a Deus por todas as coisas, se nós estamos no centro da boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Assim o nosso tempo é santificado ao Senhor. Daí o devorador não tem lugar não. Ele vai embora mesmo. Você deve santificar o seu tempo. E quando você faz isso, você nunca envelhece. Você muda de estação. Amém? Diga assim, eu não envelheço. Eu mudo de estação. Porque eu vivo na boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a minha vida. Alguém me perguntou um dia, Azaf, você não cansa desse negócio de estar tocando violão, cantar, louvar por aí afora? Você não está cansado disso? Você já faz isso há 30 anos? Não, porque eu continuo na boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Louvar a Deus não é perda de tempo, meus irmãos, rejuvenesce. Se você não souber nada sobre a vontade de Deus, começa a louvar e adorar a Deus, que você vai estar fazendo a vontade de Deus. Quando você joga o tempo e a vida fora, por certo você será envergonhado. Aqui a palavra fala, e jamais, o meu povo jamais será envergonhado quando praticar tudo isso que está acima. Jamais será envergonhado. Quanta vergonha a gente passa, porque não vive a plenitude do reino de Deus. Não vive aquilo que Deus quer nos levar. Porque perdemos nosso tempo. Se você vê uma pessoa envergonhada na sua velhice, pode ver que alguma época da sua vida o devorador levou uma parte da sua vida. Mas um justo do Senhor jamais será envergonhado. Amém, amados? Jamais será, em nome de Jesus. E daí vem, no verso 28, e acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Essa palavra, essa promessa de Deus, às vezes a gente pensa que é só para a igreja. Não, aqui fala um termo, toda a carne. E quando a palavra diz carne, quer dizer natureza humana, ser humano, homo sapiens, termo técnico. Sobre todo homo sapiens, é o que está escrito aqui, sobre todo homem, sobre todo este mundo, vai haver um derramamento. O que eu entendo por isso aqui, amados? Que há um derramar de Deus, que todo mundo vai, pelo menos, identificar. Aqui não está dizendo que vai ser salvo, aqui não está dizendo que vai ser batizado, aqui não está dizendo que vai ser a casa, a família, o casamento transformado, mas está dizendo, vai ser derramado sobre toda a carne. É ou não é? Não sei se os irmãos entendem dessa maneira, eu entendo assim, será derramado sobre toda a carne. E daí vem essa tremenda promessa, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia. Glória a Deus, a geração profética está chegando. Igreja, aleluia. Glória a Deus, nossos filhos espirituais, se você entende assim, mas eu entendo filhos espirituais, filhos carnais, aleluia, filhos no Senhor, filhos adotivos, filhos da nação, assim por diante, o que você entenda por filho, vai ser uma geração profética. O que é profetizar? Profetizar tem 3 aspectos que a palavra nos mostra.
é edificar, é consolar e exortar. Primeiramente, é participar do que Deus está fazendo nesse mundo. Deus está edificando a sua igreja. A gente fala sempre em edificação, né? Em melhorar a vida de alguém com uma palavra, com isso, não. A vida profética da igreja é para edificar o que Jesus veio edificar, é para edificar a igreja do Senhor neste mundo. É para participar esta geração profética, aleluia, que como fruto do derramar do Espírito Santo de Deus, é para a edificação da igreja em todo o mundo, em todo o canto da terra. E vai precisar de muita gente para edificar, é para consolar, a palavra diz, é para participar da cura, do consolo das vidas, das famílias, dos casamentos. Este mundo precisa do consolo de Deus, que só vem pela unção profética da igreja. Não tem outro agente que possa consolar. Pode ter psiquiatra, pode ter psicólogo, pode ter o que este mundo oferece para tentar consolar as vidas, restaurar a alma, a estrutura psicológica, ou seja lá o que for das pessoas. Mas o consolo verdadeiro que traz a cura e a restauração está na igreja. Está na nossa casa, nos nossos lares, nos ministérios que Deus está edificando por este mundo afora. Nós temos que ser agentes do consolo de Deus nesse mundo. Tem muita gente chorando. É ou não é, irmãos? Quem conhece alguém que está chorando hoje? Eu conheço. Muita gente sofrendo. Nações, milhares de pessoas. Milhões de pessoas sofrendo. Precisando de um consolo que eles não sabem de onde vem, e nós sabemos, de Jesus. Esta é a geração profética. Geração profética, amados, não é a restauração de alguém que anda com um pano de saco, com uma bengala, viu, com uma sandália, e diz, eu sou profeta. Pode até vestir-se assim. Geração profética é alguém que vai edificar a igreja, que vai consolar, e que vai exortar, vai animar, vai participar da construção de Deus. Segunda função da geração profética, proclamar a glória de Deus na terra. Ser um agente da glória de Deus, da manifestação da própria presença de Deus. Alguns pensam que esse derramar do Espírito vai ser uma grande nuvem, né, do Espírito Santo que vai vir sobre a terra. Não. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está dentro de vós, que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus está em nós. Então a glória de Deus, quando a Bíblia diz que a glória de Deus encherá toda a terra, e o conhecimento da glória de Deus também encherá toda a terra, mas a própria glória de Deus encherá toda a terra, ali está dizendo que você e eu participaremos desse encher a terra, da glória de Deus. Aonde você está, está a glória de Deus. Proclame aonde eu estou. Erga a sua mão e diga aonde eu estou. Como discípulo de Jesus, ali está a própria glória de Deus. Aleluia, glória ao Senhor, glória a Deus, está a glória de Deus. Aonde eu e você estamos, ali está a glória de Deus. E aonde está a glória de Deus? Terceiro aspecto, ali está a voz de Deus. Você é a voz de Deus no mundo. Já pensou que é responsabilidade, irmãos? Você é a voz, a boca de Deus neste mundo. Por isso que eu estava vendo aquela menina que estava falando a palavra de Deus. A gente pensa que profetizar é dizer uma coisa, né? Que ninguém sabe. Não, profetizar é você ser boca de Deus. Você abre a Bíblia e fala a Bíblia em qualquer lugar, ou lendo, ou memorizando, ou cantando. Você é um profeta de Deus, é a boca de Deus na tua geração. Depois fala, vossos velhos sonharão. Aleluia. Vossos jovens terão visões. É um derramar, como o Dani falou, que atinge, não é só para os jovens, né?
algo que a obra de Deus é os jovens que fazem, eu quero só os jovens. Não é nada disso, amados. Esse derramar é sobre toda a carne. Deus vai usar velho, Deus vai usar jovem, Deus vai usar mulher, Deus vai usar criança, Deus vai usar um velho como Moisés, Deus vai usar um menino como Samuel, e a palavra é cheia disso. Deus é um Deus ageracional. A idade cronológica da vida de uma pessoa não é nada para Deus. Sabia disso? Nada. Você, com a idade que você tem, você é chamado a ser uma bênção hoje. Diga, uma bênção hoje. Com a idade que eu tenho. Uma criança pode ser uma bênção hoje. Tem uns irmãos em Goiânia que nós precisamos aprender com eles, Daniel. Uma das razões que o Espírito Santo mandou gravar o DVD nessa igreja, lá com esses irmãos, para nós estarmos perto desses homens. Eles têm um trabalho com crianças que eu nunca vi em outro lugar. Eles têm células de crianças, e as crianças se convertem entendendo o reino de Deus com 6, 5, 7 anos, e crianças que oram e se prostram diante de Deus, e choram, e buscam a Deus de todo o coração. Tem algo para acontecer na vida das crianças? Sim, tem algo, porque Deus é um Deus ageracional. Deus que atinge as crianças, atinge uma criança no ventre de uma mãe, e o enche do Espírito Santo, como foi João Batista. E como foi o próprio Cristo. Uma criança pode ser cheia do Espírito Santo, e Deus usá-la poderosamente. Sobre os jovens, sobre os velhos, as visões. Eu louvo a Deus pelos nossos pais, eles estão lá firmes, pregando, estão lá proclamando, estão lá sonhando. Moisés, se Deus quiser, vai comigo e com o Ion para a Tailândia o ano que vem. E ele já está sonhando. Ah, mas tem um marca-passo. Sonha, Moisés. Tem obra de Deus. Há uns anos atrás eu levei para a Jordânia o Erasmo, carregando CD, carregando disco, visitando os irmãos, fazendo os contatos lá no mundo árabe. Lá estava o Erasmo, ele tinha mais gás que eu e o Marco junto. Tem uns velhinhos aí que a gente tem que olhar para eles e seguir, e quando tenta seguir não consegue. Vem atrás de mim para você ver. Vem seguir o vovô aqui, vocês ficam cantando o rock do vovô. Vem correr atrás do vovô, vem. Vem correr atrás do vovô. Só estou olhando para uma turminha aqui. Os vovôs terão visões. Aleluia. E terminando assim, sobre os servos e as servas, derramarei. Aqui eu vejo, amado, servo e serva, era gente que não tinha herança, gente que não tinha projeto de vida, gente que estava servindo o diabo, gente que está servindo o diabo, gente que não tem herança nenhuma nesse mundo, que é um zero à esquerda, que não tem perspectiva de vida, que são escravos. Aqui não é servo, aqui fala de escravos, até sobre escravos. Derramarei do meu Espírito Santo. E eu quero dizer que este mundo está cheio de escravos, e alguns já são livres, estão aqui, amém, amados? Onde tem gente que era escravo, sobre quem já foi derramado o Espírito Santo, aqui tem um, e aqui tem mais um monte, aleluia. Não somos mais. Ali as crianças já estão ficando desesperadas, lá já não tem lugar aqui para os números. Eu vou parar por aqui, irmãos, antes que tenha uma rebelião de mães. Mas vou terminar. Mostrarei prodígios no céu e na terra, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá um derramamento de salvação, aleluia, aleluia, sobre toda a terra, meus irmãos. Todo mundo, como Mateus 24:14, eu vou terminar com esse texto da palavra. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Aqui está, meus amados, aleluia. Este evangelho vai ser pregado em tempo e fora de tempo. Vai ser pregado através de jornal, através de televisão, através de rádio, boca a boca, através de
tudo que Deus puder usar, através de criança, através de jovem, através de velho, mas será pregado em todas as línguas, em toda a terra, para testemunho de Deus a todas as nações. Então virá o fim. Será pregado no Brasil, em São Vicente, em Porto Alegre, no Recife, no Amazonas, no meio dos índios, na África, por tudo quanto é canto, na Sibéria, no meio dos esquimós, onde tiver uma carne, uma pessoa, o evangelho chegará lá. Quem crê nisso? Através de quem? De mim e de você. De mim e de você. Já estou mudando aqui, já está na hora mesmo. Através de cada um de nós, através da igreja. Através da igreja. Deus me lembrou um texto que está lá em Isaías. Prometo que com esse eu termino, irmãos. Isaías 66, olhe lá. Porque conheço as tuas obras, verso 18. E os teus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória através da igreja, através do evangelho do reino de Deus. Porei sobre elas um sinal, e alguns dos que forem salvos, esses aqui, dos que invocarem o nome do Senhor na nossa geração e forem salvos, colocarei sobre elas um sinal, e alguns dos que forem salvos enviarei às nações, aleluia, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória, diz o Senhor. Virá toda carne, toda carne, toda carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Versículo 23. Virá toda a carne adorar perante o Senhor. Vocês já viram que o plano de Deus não é pequeno. É um plano que engloba. É um plano global que é de São Vicente para o mundo, aleluia, da primeira para todo o Brasil, aleluia, glória a Deus, deste lugar, da sua casa, para todo mundo. Pode ser da tua casa, se não através de você, através dos teus filhos, através da tua geração, através dos teus filhos espirituais, aleluia. Eu lembro quando o Dani começou a viajar comigo, às vezes era difícil tirar ele aqui de São Vicente, né? Mas hoje eu vejo o Dani por toda a nossa nação. Vai, meu filho. E os filhos do Dani já vão também por toda a nação. Vão, meus netos. E o Dani está nos Estados Unidos. Daqui uns dias tu estarás na Europa. Daqui uns dias tu estarás em outros lugares por onde Deus te levará. Porque tu seguirás o passo dos teus pais. E os teus filhos seguirão os teus pés. E tu mandarás os teus filhos, e os filhos dos teus filhos seguirão, porque nós somos uma geração profética, alguns dos que forem salvos. A palavra não diz que é todo mundo, não. Você continuará fazendo a obra de Deus aqui em São Vicente, fazendo discípulos, ganhando vidas, fundamentando, consolidando, cuidando do seu discípulo, amando aqui na igreja local, mas um dia Deus pode te dizer, vai lá no presbitério, entrega os teus discípulos e vai para a terra em que eu te mostrar. Pode acontecer isso? Ontem enviamos César e Renata por causa desta obra, por causa deste chamado. É no mesmo país, mas é num outro país, amados. Recife é outro país. Vocês vão ver daqui uns 3, 4 anos, já fala Jerimum, já fala cabra da peste, já fala macaxeira. Viu? É outro país, você nem entende o que está dizendo. Quem sabe o que é Jerimum? Hein? Só quem já passou por lá quer dizer abóbora, macaxeira quer dizer mandioca, cabra da peste é qualquer coisa. Porque uns dias já vai estar falando outra língua. Mas com o mesmo propósito. Estamos mandando para outra nação. E de Porto Alegre ainda aumenta a diferença. Lá nós somos quase outra nação também. Alguns já até tentaram, mas não levaram não. E você pode dizer, Senhor, esta obra é comigo. Eu sou tão fraquinho. E eu li mais um textinho aqui que pode ser usado aqui, ó. Em Jeremias.
Não digas, não passo de uma criança, Senhor. Porque a todos a quem eu enviar irás. E tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante de tudo isto, porque eu sou contigo para te levar e te livrar, diz o Senhor. Naqueles dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus abençoe a igreja. Desculpa se eu passei do tempo, irmãos. Pronto, terminei. Assim. O que Deus tinha que fazer, já fez e vai fazer muito mais através dessa palavra. Pastores, podem vir. Deus abençoe, amados. Mudando, também estão sendo enviados para a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não ouviu?